Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está aí nos ouvindo, nos assistindo. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. Quero mandar também um abraço a toda a família Feal que está trabalhando nos bastidores para chegar essa programação para você. Eu disse que aqui é o Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ele, Edson Ramazaki. Olá, Edson. Oi, Nando, oi, pessoal. Mais uma vez juntos aqui para a gente desfrutar desses minutos, desses momentos, né, refletindo sobre o Evangelho de Jesus, à luz dos ensinamentos desse Espírito maravilhoso que é Emmanuel, né, através da psicografia do Chico. Vamos lá, que a gente tenha momentos muito bons aqui de reflexão juntos. É isso mesmo. Então, do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 147, um desafio. E agora, por que te detens? Está em Paulo, né, de Paulo, Atos 22, né, capítulo 16. Quer falar sobre Uhum. essa passagem de Atos, Edson? Então, esse Atos dos Apóstolos, né, é bem interessante porque vai contando, né, a história, é, principalmente de Paulo, né, de como das peregrinações, dos trabalhos, de como foi a história dele. É, e nesse caso especificamente, esse capítulo 22 é quando Paulo é preso, né? E ele vai apresentar a sua defesa, né? Então ele conta aquela história, né? De estar, porque veja, vamos relembrar aqui, é, Paulo, antes Saulo de Tarso, né? Saulo nascido em Tarso, ele era um fariseu, ele era um doutor da lei, né? De uma família rica, com poder, né? Tem livros, inclusive Paulo e Estevão é maravilhoso. Paulo e Estevão, eu acho que é o livro mais bonito que eu já li, assim, contando essas histórias. Leiam, porque ele é muito legal, né? É, e ele perseguia os cristãos, né? Ele considerava que Jesus era um falso profeta e ele perseguiu mesmo. Ele mandou matar, mandou queimar muitos cristãos. Até que, indo perseguir um grupo que estava lá, né, em Damasco, na cidade de Damasco, chegando já na entrada da cidade, ele vê uma luz muito grande, né? Uma luz que o cega, inclusive, e aí essa luz pergunta para ele, né? Saulo, por que me persegues? Aí ele pergunta, quem és tu, Senhor? Né? E Jesus, sou Jesus. Jesus diz para ele, olha, você entra na cidade, né? E porque é muito interessante. Conforme ele vê essa luz, ele ouve a voz de Jesus, cai do cavalo, cego, e ouve a voz de Jesus, o que ele diz? Senhor, o que queres que eu faça? Né? Naquele momento, ele muda de um perseguidor implacável, né, para um servo fiel. Interessante, né? Como na vida da gente, é, quantas vezes, né? O que precisa acontecer, né? Qual é o momento de cair do cavalo de cada um, né? Qual é o momento de ficar cego de cada um de nós, para a gente entender o porquê que nós estamos aqui, né? Para a gente entender o porquê que esse servir em nome de Jesus é uma coisa que nos ajuda tanto a ter um aproveitamento melhor dessa nossa encarnação, né? De mais essa oportunidade que nos foi dada por Deus. É, essa é uma reflexão bem interessante, gente, porque para cada um funciona de uma determinada maneira, né? Paulo, depois de tudo que aconteceu com ele precisou
ficar cego, cair do cavalo, para entender humildade, né? Então, ele vai, entra na cidade de Damasco. Ananias já tinha sido avisado por Jesus que, Saulo iria para lá para matá-lo, inclusive, para prendê-lo e matá-lo, né? Aí ele, mas como assim? Você quer que eu vá lá cuidar do cara se ele veio aqui para me matar, caramba? É, então vai. Tá bom, então eu vou, né? Fazer o quê? Aí Ananias vai até Saulo, restaura a visão dele, né? Que era um poder, uma capacidade que Jesus lhe tinha dado, restaura a visão, e aí a partir deste momento, Saulo de Tarso deixa de ser Saulo de Tarso e passa a ser conhecido como Paulo de Tarso, né? Ele muda completamente a postura é, e as experiências. Então, nessa passagem, ele é quando ele tem a visão restaurada, na verdade, já por Ananias, né? E Ananias diz para ele: você tem uma missão, né? Que você precisa cumprir. Você tem tarefas, você tem muita coisa que você precisa fazer em nome e a pedido de Jesus. E aí é nesse momento que ele, né? Que Ananias pergunta para ele: e agora? O que você está esperando? Né? Vamos à luta. Já está enxergando de novo, vamos à luta. Esse é um outro momento que muitas vezes pelo qual a gente passa, né? Você até entende, né? Então, por exemplo, se você, por exemplo, escolheu a doutrina espírita como a tua religião. A doutrina espírita, você entende que ela está baseada no Evangelho de Jesus, você entende que os princípios fundamentais da doutrina são Deus, imortalidade da alma, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos, está tudo certo. Você entende que fora da caridade não há salvação, você entende, né, o que nós somos espíritos imortais então, e que o objetivo de estarmos mais uma vez encarnados é nos transformarmos em pessoas, em espíritos melhores, e é por isso que a gente está reencarnado junto desses outros espíritos que estão à nossa volta. Tá tudo certo. Assiste palestra, participa de seminários, participa dos estudos, entende tudo isso, né? Aí, e agora? Tá esperando o quê? Né? Que é a pergunta que Ananias faz para Paulo. E é a pergunta, eu diria, que Emmanuel está fazendo para cada um de nós também, né? Por isso que o título desse capítulozinho aqui de Caminho, Verdade e Vida é um desafio, né? Qual é o nosso desafio? Por que não estamos fazendo se já sabemos, né? E aí vamos para o texto então do Emmanuel, Nando. Vamos lá. Relatando à multidão sua inesquecível experiência às portas de Damasco, o apóstolo dos gentios conta que, em face da perplexidade que o defrontara, perguntou-lhe Ananias em advertência fraterna: e agora, por que te detens? A interrogação merece meditada, né, ser meditada por todos os que já receberam convites, apelos, dádivas ou socorros do plano espiritual. Inumeráveis beneficiários do Evangelho prendem-se a obstáculos de toda sorte na província nebulosa da queixa. Se felicitados pela luz da fé, lastimam não haver conhecido a verdade na juventude ou nos dias de abastança. Contudo, na idade madura ou na dificuldade material, sustentam as mesmas tendências
inferiores que lhes marcam ou marcavam as atitudes nos círculos da ignorância. E aí, de novo, né, gente? Essa pergunta é qual que é o teu cair do cavalo, né? Quando que você viveu essa experiência de cair do cavalo e de ficar cego e de a partir daí, a partir desse momento, realmente conhecer de verdade Jesus, né? Quando na tua vida, quais foram as suas portas de Damasco, né? Por quê? Em doutrina espírita, principalmente, mas vale para todas as outras religiões também. De maneira geral, a gente procura quando está passando por uma grande dificuldade. É aquela frase já conhecida, que você já deve ter ouvido em algum momento, pelo amor ou pela dor, né? Raríssimas são as pessoas que chegam, por exemplo, num centro espírita porque querem entender a doutrina espírita, porque querem aprender sobre o espiritismo, porque querem aprender sobre Jesus à luz da doutrina espírita, etc, etc. Na grande maioria das vezes, a pessoa chega num centro espírita indicado por alguém porque está passando por uma grande dificuldade de ordem espiritual, seja ela própria, seja um ente muito querido ao seu coração, né? De maneira geral, as pessoas chegam por causa de um grande perrengue, tá certo? Aí chega, o que que vai acontecer quando você chega, se você não conhece uma casa espírita? O que que vai acontecer? Você vai chegar lá, aí você vai ser encaminhado para uma atividade que a gente chama de atendimento fraterno, que significa o quê? Alguém da casa preparado para isso vai ouvir o que está acontecendo contigo e, dependendo da sua necessidade, vai encaminhar para as várias atividades que acontecem na casa. De maneira geral, tá certo? É, Você vai ser encaminhado. Claro que vai depender do que está acontecendo, tá? Mas digamos que você chegue lá dizendo que é, eu estou vivendo um problema porque eu vejo fantasmas. Eu ouço fantasmas, né? Eu vejo coisas que ninguém mais vê. Eu ouço pessoas que ninguém mais está vendo além de mim. Eu ou um ente querido, um filho, um irmão, uma esposa, um marido, sei lá, tá certo? Aí, de maneira geral, quando esse tipo de coisa acontece, a pessoa que está lá no atendimento fraterno vai encaminhar para o que a gente chama de tratamento espiritual, tá certo? O que que é isso? Por quê? À luz da doutrina espírita, isso que está acontecendo com você, este relato, é aquilo que a gente chama de mediunidade. Significa que, muito provavelmente, esta pessoa ela tem a capacidade de ser um intermediário entre espíritos desencarnados, que neste momento não estão usando um corpo de carne e osso, e nós, os encarnados. Lembra que eu falei? Esse é um dos princípios fundamentais da doutrina, a comunicabilidade dos espíritos, né? Só que, por não entender nem saber como lidar com isso pode causar conflito, pode causar angústia, pode causar medo, né? Pode causar desequilíbrio para a pessoa. Claro, e sempre lembrando, gente, que a gente também tem psicopatologias. Lembrem-se que este quadro é um quadro que fala de psicologia e de espiritualidade, né? Existem transtornos mentais, psicopatologias, cujos sintomas também podem ser esses, tá certo? Ah, sempre é uma psicopatologia? Sempre é uma doença? Não. Sempre é espiritual? Sempre é mediunidade? Não. Por isso que é preciso, né, entender direitinho o que está acontecendo e muitas vezes é importante, sim, né, o acompanhamento médico também, tá certo?
Mas digamos que não seja uma psicopatologia, não seja uma doença mental, que seja mesmo uma mediunidade. Então, conforme essa pessoa é encaminhada para o tratamento, e o que que é o tratamento? É uma coisa bastante simples, na verdade, né? De maneira geral, na grande maioria das casas, a pessoa vai ser encaminhada para assistir palestras, né? E para receber os passes, tá? Por quê? As palestras vão ajudar a entender como é que funciona esse mundo espiritual, como é que funciona essa relação entre encarnados e desencarnados. Ela vai ajudar a entender melhor as mensagens do Evangelho. Vocês vejam que essa nossa conversa, ela parte de uma passagem do Evangelho, neste caso vivida por Paulo de Tarso, né? É, E, porque você veja, se isso está acontecendo, aqueles espíritos que estão se manifestando, etc., e que estão muito provavelmente próximos e causando esses conflitos e esses desequilíbrios, eles vão ser orientados, acolhidos e encaminhados, né? Na casa espírita. Estou falando dos desencarnados, né? Eles vão ser ajudados. Conforme eles são ajudados, a pessoa, porque são aqueles espíritos que estão ali junto da pessoa, provocando esses desequilíbrios, né? Conforme eles são encaminhados, a pessoa deixa de sentir a influenciação deles, tá certo? E aí, porque da palestra é a parte mais importante, é aprender como funciona e principalmente aprender como é que lida com isso. Porque tudo bem que esses foram acolhidos e encaminhados, mas se ela não fizer nada, né, outros vão se aproximar. Então, e por que que espíritos em sofrimento ou espíritos que estão trazendo desequilíbrio se aproximam? Muito provavelmente porque a pessoa está assim, né? Lembra da história da afinidade? Ninguém muito alegre vai se aproximar de alguém muito triste. Assim como gente muito triste fica longe de gente alegre porque incomoda pra caramba. É sempre por afinidade, tá certo? Então, quando você muda a sua forma de agir, quando você muda a sua forma de pensar, quando você muda a sua forma de falar, né? Aqueles que vão se aproximar de você estarão de acordo com isso. Então, é o aprender como lidar com as coisas que acontecem contigo. Tá certo? Esse é o grande segredo para o encarnado, né? Os desencarnados são acolhidos e tratados. O encarnado precisa aprender a viver de uma forma mais saudável. E aí vamos em frente com o texto. Assim, antes, que ele disse aqui, Emmanuel? Um monte de gente que foi muito beneficiada pelo Evangelho, né? Ou seja, chegou, por exemplo, na casa espírita. Não é só na casa espírita, tá? Se você chegar numa igreja católica e for conversar lá com o padre, ele também vai te dar orientações nesse sentido, né? Aprender a lidar de uma forma mais positiva. Se você for conversar com o pastor da tua igreja, tá? Isso, de novo, todas as religiões na prática, falam do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O problema é que a gente acha muito bonito, nossa, que lindo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Nossa, e amar ao próximo como a si mesmo. Que coisa mais linda. É ou não é? É bonito mesmo. Agora, não adianta falar, né? Tem que fazer. Tá certo? E aí vem a parte complicada, né? Porque veja, amar ao próximo como a mim mesmo passa por primeiro aprender a se amar. Tem muita gente que se acha um lixo, né? Se você não gosta do que você vê quando olha no espelho, se você não gosta do que você ouve quando você presta atenção no que você está falando, né? Ou tem gente que nem presta atenção, né? Então, sabe, aquela coisa do autoconhecimento é muito importante por causa disso. Você não muda se você não perceber que vale a pena mudar, né? Então, prestar atenção em si mesmo para agir de acordo com isso.
E aí é uma batalha, gente, porque, veja, sei lá, se você pensar vamos pensar em perdão, por exemplo, né? Perdão implica né, em trabalhar humildade, em trabalhar orgulho, em trabalhar egoísmo, né? Perdão implica pensar no outro ao invés de pensar só em si mesmo, né? Implica em se colocar no lugar do outro para tentar entender por que que a pessoa reagiu ou reage daquela forma, né? Tem todo um trabalho importante a ser realizado. Perdão não é uma coisa que, tá bom, tá perdoado. Grande porcaria falar pro outro, tá bom, tá perdoado, né? Ou pedir, né? Quantas vezes a pessoa, não, então, isso aí, infelizmente, você está sofrendo uma obsessão. O que que é obsessão? Espíritos que tiveram um conflito contigo em algum momento, numa outra encarnação, tá certo? E que estão te perseguindo para fazer justiça. Você o prejudicou, agora é a vez dele, ele quer te prejudicar tanto quanto foi prejudicado. Ah, mas eu não lembro, né? Então, deixa eu pedir perdão. Você está pedindo perdão por um negócio que você nem sabe o que você fez? Que raio de perdão é esse? Aí é fácil, né? Não adianta. Aí, a forma de buscar por esse perdão é a reparação, né? Entender o que você fez e reparar o dano que foi realizado. Ou se transformar mesmo numa pessoa melhor. O único jeito de conseguir o perdão é quando você mostrar para ele que você já não é mais aquele, né, que você era, que prejudicou tanto ele, etc. Conforme ele percebe que você realmente está se transformando, aí a coisa pode mudar de figura, né? É, muita gente que foi muito beneficiada pelas mensagens do Evangelho de Jesus se prendem a obstáculos porque só reclamam, né, gente? Tirar a reclamação da boca, tirar a reclamação da cabeça é o primeiro passo para qualquer coisa. Se você parar para pensar na tua vida, independente do desafio que você esteja vivendo neste momento, tá certo? Muitas vezes as pessoas falam: você está falando isso porque você não está passando pelo que eu estou passando. Se você estivesse no meu lugar, você não estava falando assim. Olha, gente, tem uma coisa que a gente aprende, né, através da doutrina espírita, nas tarefas que a gente desenvolve dentro, né, na doutrina espírita, é que assim, independente do desafio, eu não estou minimizando o teu sofrimento, a tua dificuldade de jeito nenhum, por favor, tá? Muito respeito com a dificuldade do próximo, tá certo? Aliás, né, nós somos psicólogos, então a gente lida com isso, a gente trabalha com isso, a gente sabe que é assim, né? Então, muito respeito pelas dificuldades do outro, né? A dificuldade de um nunca é igual, cada um tem sua história de vida, não dá, inclusive, na grande maioria das vezes, não dá sequer para comparar, né? Porque são pessoas diferentes com realidades diferentes. Então, uma perna quebrada para um pode ser muito mais custoso e penoso do que para outra pessoa, dependendo da história que ela tem na vida dela. Dito isso, dito isso, o que que a gente também aprende? Deus, nosso Pai, ele não dá mesmo, porque ele é bom, justo e misericordioso, ele não dá para você um desafio que seja superior à sua capacidade de superar. Nunca. E é por isso que tem, de novo, cada um tem sua história, né? Pô, tem gente que passa por coisas muito, muito complicadas, que a gente só de ouvir pensa, pô, eu não dava conta disso não, né? E muitas vezes a gente não passa, não é porque a gente já melhorou pra caramba, é porque a gente não daria conta mesmo, né? Deus, nosso Pai, bom, justo e misericordioso, ele só dá desafios para cada um de nós que a gente já tem condição de superar, tá? Ele já deu as capacidades para essa superação. Todos nós já as temos, né? Alguns estão colocando mais em prática, outros mesmo, igual academia, gente, né? Vai lá, bota,
sei lá, vai fazer supino, mete 50 quilos lá para você ver se você levanta. Não levanta, né? Não levanta. Para chegar a levantar 50, você começa com 2. Aumenta para 3, para 4, para 5, para 10, para 15 e vai aumentando gradativamente. Conforme você vai aumentando, você vai criando mais músculo, né? E é o músculo que te dá a força para conseguir levantar cada vez mais. Ninguém levanta de cara 50, 100, né? Para começar, você começa com menos. Só que vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai levantando, vai se esforçando, vai realizando, né? E você vai ganhando cada vez mais musculatura até que chega uma hora que você vai lá e levanta mesmo, né? Tá tudo certo. Não é milagre, não é porque tem sorte, não é porque é destino, não é porque Deus foi bom com você, né? Deus te deu os músculos. Se você vai desenvolver ou não é problema teu, né? E é assim que vai funcionando, tá certo? Se quando, ou seja, tira a reclamação da tua boca. A gente tem muito mais motivos, eu tenho certeza que se eu sentasse com cada um de vocês agora para falar sobre a vida, mesmo das coisas mais difíceis, hein? Mesmo nos momentos mais complicados, mesmo nos desafios grandes, tá certo? Tenho certeza que a gente encontra mais coisas para agradecer a Deus do que se queixar, tá certo? Por quê que dá para garantir isso? Porque ele não dá desafio nenhum que seja superior à nossa capacidade de superar. E, de maneira geral, os desafios são as nossas portas de Damasco, são os nossos tombos do cavalo, entendeu? Que é para acordar, né? Você está dormindo demais, está à toa demais, está desperdiçando demais as encarnações. Essas coisas acontecem que é para a gente poder parar para pensar, né? E, pô, para que que serve a vida? Né? Quem eu sou? Onde eu tô? Por que que eu tô aqui? Essas perguntas meio básicas aí. E quando são iluminados, né, reclamam, porque não conheceram essa verdade antes, tá certo? Ai, se eu tivesse conhecido isso antes, eu teria aprendido, blá, 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 blá. Tá, gente, foi agora, é só mais uma encarnação. O que importa é agora, não interessa com quantos anos, entendeu? Você começa, inclusive, são quantos anos desse corpo que você está usando agora? Para você, espírito imortal, sei lá quantas vezes você já encarnou, sei lá quando é que você foi criado. Eu diria para você que, de maneira geral, nós espíritos somos muito jovenzinhos ainda, muito criancinha. Por isso que a gente, né, se perde tanto, por isso que a gente quer tanto, por isso que a gente gostaria tanto, né? A gente só quer o que é gostoso como as crianças, né? Em vez de realmente ir à luta e fazer o que a gente realmente tem que fazer. Deixando muitas vezes essas nossas tendências por conforto, né? E tomar conta da gente. Vamos aproveitar agora, já que a gente está falando sobre isso, vamos colocar em prática um pouquinho aqui, gente. Vamos aproveitar esse momento para a gente mandar energias boas para as pessoas que precisam, através de uma prece, de uma oração, de um pedido a Deus? Vamos, Vamos Nando? lá. Vamos lá, então. Lembrando que o doutor Adão sempre falava dessa palavra, né? Não falava de dificuldade, falava de desafios. Muito bem, então a gente vai para o momento de prece, de oração e vibrações aí, o momento que a gente sugere você colocar aquela água aí do lado, para os benfeitores levarem uma energia boa na hora que você estiver ouvindo e assistindo esse programa. Então vamos lá. Que nós possamos, nesse instante, olhando para este texto que fala, né, de desafios que encontramos em nossas vidas e que muitas vezes temos, né, um chamado. O que aconteceu com Paulo foi esse chamado, e muitas vezes o desafio é um chamado. Que nós possamos entender que os desafios que acontecem
as dificuldades, o sofrimento, as dores, muitas vezes são esses desafios que estão, né, num chamamento espiritual para cada um de nós. Que possamos, então, pedir aos benfeitores espirituais que possam nos ajudar, a fim de que, com a nossa própria vontade de melhorar, de estar superando esses desafios, possamos receber energias boas, intuições, para poder superar esses desafios. De fazer como Paulo, que depois da queda do cavalo, que depois da cegueira, e depois, não é que Ananias fez com que a sua visão voltasse, o próprio Ananias, que era perseguido por Paulo. E Paulo, então, quando ele faz a pergunta que hoje lemos aqui de Ananias, Paulo retoma a sua vida, depois de Saulo, passa a ser Paulo e vai, não é, para tecer, voltar àquela profissão que um dia aprendeu, de tecelão, e ficou alguns momentos em retiro, para depois voltar e ser aquele maior divulgador do Evangelho de Jesus. E a exemplo de Paulo, possamos, claro, com o nosso tamanho, fazer também essa mudança, né? Essa mudança de vontade, de querer, de superar esses desafios. Por isso pedimos a Ti, Jesus, que possa nos auxiliar, nos fortalecer, trazer para nós aquela visão que Paulo teve um dia, que possamos imaginar Tu também nos chamando e cada um de nós perguntando: o que queres de mim, Senhor? Então, quando a vida muitas vezes encontramos esses desafios, é Jesus nos chamando para a nossa melhoria. Por isso, mestre, queremos ampliar um pouquinho mais esse momento, pedindo a todas as pessoas que estão passando por desafios, que possam ser socorridas, fortalecidas, para que assim continuem sua vida. Te agradecemos, mestre querido e amado, pela sua luz, pelo conforto, pela força, e te pedimos que esteja e seja conosco, não tão somente agora, nesta hora, mas por todo sempre. Que assim seja. Muito bem aí, quero dar um recadinho rapidinho para você, falar do Clube Amigos da Boa Nova, que é uma maneira de você colaborar com pessoas que estão distantes de você, não é? Mas que é o próximo também. Então, tem uma maneira, você se associando ao Clube Amigos da Boa Nova. Para você saber como, entre no site amigosdaboanova.com.br. Se você quiser falar com as nossas colaboradoras, essa semana tive lá no clube, né? Falamos com as colaboradoras. Entre em contato a 0800 12 018 38 e também tem o fixo 11 2458 3214. WhatsApp, esse meio de comunicação, o clube também tem esse, né, WhatsApp, que é o 11 97834 2246. E o Pix, que é uma forma de você doar aí rapidamente a quantia que você puder, como você puder, quando você puder. Anote a chave do Pix, que é o número de celular: 11 97261 0272. E só dizer que existe uma maneira, não sei como que você está aí sintonizando a rádio e a TV, uma maneira bem fácil. Você entra lá na internet, na busca, coloca lá, portalmundomaior.com.br, né? E aí vai aparecer o site, facinho de você usar, vai descendo, vai encontrar lá, ao vivo, um botãozinho para rádio, ao vivo, um botãozinho para TV, e você pode nos ver aí no horário que o programa vai de manhã no ar. Se você quer ver programas que já foram ao ar, busca lá do lado esquerdo, lá tem um painelzinho, clica lá em programação e procura por Alvorada, tá bom? Aí tem todos os programas aí. Beleza, então, querido Edson, você quer que eu leia aqui os próximos, não é, parágrafos? Por Quando favor, diz aqui, não. ó, nas palavras sempre grande boa vontade. Entretanto, quando chamados ao serviço ativo, queixam-se imediatamente.
da falta de dinheiro, de saúde, de tempo, de forças. São operários contraditórios que, ao tempo do equilíbrio orgânico, exigem repouso e, na época de enfermidade corporal, alegam saudades do serviço. É indispensável combater essas expressões destrutivas da personalidade. Em qualquer posição, em qualquer tempo, estamos cercados pelas possibilidades de serviço com o Salvador. E para todos nós que recebemos as dádivas divinas de mil modos diversos, foi pronunciado o sublime desafio. É a pergunta lá de Ananias. E agora, por que te detens? Né, gente? É assim. Porque, de novo, né, aquilo que a gente estava conversando antes. Nós já conhecemos muita coisa, né? Independente de você ter se dedicado aí a entender um pouquinho o Evangelho de Jesus ou não, mas assim, a gente já tem um bom discernimento do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, né? E aí, em doutrina espírita, quando a gente ouve, fora da caridade não há salvação, né? Nossa, que lindo. Fora da caridade não há salvação. Então é fazendo caridade que eu vou encontrar, vamos entender salvação como felicidade, tá? É através do exercício da caridade que eu vou conseguir ser mais feliz. Nossa, que bonito, que legal, né? E aí, Jesus entendia caridade, né? Essa foi uma pergunta que Kardec fez aos espíritos. Tá, se fora da caridade não há salvação, então o que que é caridade? Né? Do que se trata esse negócio de caridade aí? Aí eles responderam para Kardec. Ó, Jesus entendia caridade como não com ficar dando esmola, né, para ninguém, que é o que a gente sempre imagina como caridade, distribuir cesta básica, né? Não. Como é que Jesus entendia caridade? Benevolência para com todos, ou seja, não perder nenhuma oportunidade de fazer o bem para todas as pessoas à sua volta, né? Indulgência com as falhas alheias, ou seja, procura se colocar no lugar do outro para entender por que que ele age daquela forma, né? Especialmente quando é muito diferente da sua maneira de interpretar, né? Por que que aquela pessoa acha que é melhor fazer assim do que fazer assado, né? Por que que ela acha que se não dão bola para ela, então ela não tem que dar bola para ninguém? Por que que ela acha que as pessoas é que precisam fazer alguma coisa por ela? Porque veja, julgar e criticar é muito fácil, né? A gente, cada um de nós tem os nossos próprios valores. Então, você criticar o outro quando os valores dele são diferentes dos seus, dos nossos, é muito fácil, tá certo? O que que é a tal da indulgência de que Jesus está falando? É você se colocar no lugar do outro, mas com a forma de pensar desse outro, né? Não é se colocar no lugar do outro com o meu jeito de pensar, porque aí é mole. E aí, inevitavelmente, vai ser a crítica. O cara é maluco, né? Mas, lembra, cada um tem a sua história de vida. Cada um tem os desafios que lhe foram colocados ao longo desta encarnação e muitas vezes das anteriores também, ainda que você não tenha nesse momento a memória delas, né? E é por isso que para alguns determinada coisa não faz diferença nenhuma e para o outro é muito difícil. Lembra aquela coisa? Gato escaldado tem medo de água fria? Tá certo? Você vê, eu vou dar um exemplo bem, tá? Só para você entender do que eu estou falando aqui. Sei lá, se você é mulher, né? Aí você estava atravessando uma praça já à noite e foi roubada, foi, sei lá, molestada ali, tá certo? Você passa por praça de noite, né? Ainda que acompanhada, para você vai ser uma coisa muito difícil de realizar, vai ser uma coisa muito difícil de fazer.
E pode ser que para aquela pessoa que nunca passou por nada parecido com isso, né? Quando você ouve, não, eu não faço, eu não passo ali, eu não atravesso, vamos dar a volta, né? Eu não atravesso de jeito nenhum. Mas por que que você não atravessa? Não atravessa. Eu tenho medo e o caramba. Aí, se a pessoa nunca passou por isso, o que que ela vai dizer? Deixa de bobagem, deixa de frescura. A gente está junto aqui, né? O que que pode acontecer? Se nunca aconteceu nada contigo, para você é muito mais fácil de fazer isso. Agora, para quem já viveu a dificuldade, sei lá, para quem quase se afogou, né? Na água, a água é uma complicação, pode dar muito medo, etc. Então, nunca julgue o outro com base naquilo que você acredita, né? Tente se colocar no lugar do outro, tente entender, né? Por quê? No que você acredita? O que que aconteceu contigo? Por que que você faz, né? Você tem esses medos? Sempre vai haver. Se você fizer essas perguntas, você sempre vai descobrir. Isso é a tal da indulgência. E o perdão, né? Lembrando que perdoar não é esquecer o que a pessoa fez contra você, mas é realmente superar, é fazer com que aquela mágoa, aquele ressentimento deixe de existir, né? É muito mais complicado, né? E não vai ser nesses minutinhos que a gente vai falar sobre isso. Mas o que o Emmanuel está falando aqui? Falar sobre tudo isso é muito fácil, né? Agora, o que é realmente que interessa para todos nós? Nós estamos sendo chamados ao serviço. Que serviço? Ser feliz, tá? Não é fazer o outro feliz, é você ser feliz. Só que, para que você seja feliz, você vai conseguir isso através do exercício da caridade. É fazendo pelo outro alguma coisa de bom. É meio esquisito, mas experimenta começar a fazer para você ver como funciona de verdade, né? Essa é uma fórmula que Jesus ensinou para nós e que os espíritos falam o tempo todo. Só que, para isso, precisa parar de reclamar, né? Ah, não, se eu tivesse dinheiro, eu ajudava. Ajudar muitas vezes não depende de dinheiro. Ah, se eu tivesse tempo, eu faria. Meu, sério que você não tem tempo, né? Pensa a respeito disso, porque é impossível não conseguir algum tempo para realizar alguma coisa de boa pela outra pessoa, né? E, se eu tivesse forças, meu, né? A gente sempre tem a possibilidade de fazer alguma coisa pelo outro. Basta, como dizem os espíritos, ter vontade. O que a gente não tem é vontade. Tá certo, gente? Chegamos ao final de mais uma conversa. Espero que tenha sido bom para vocês, como foi bom para nós aqui. Até a próxima. Que Jesus abençoe e proteja todos vocês. Aí, Edson, obrigado. E mandar um abraço para Marineide, lá de Poxoréu, no Mato Grosso, que mandou um recadinho para nós. Beijo no coração, hein, Marineide. Que lindo. Agradecer, né, a Marineide, e agradecendo todos, você que está aí até agora. Um beijo no coração, muita paz, muita luz, muito amor. E até o próximo programa Alvorada, né, Edson? Tchau, tchau, Edson. Tchau, Nando. Tchau, pessoal. Até a Tchau, próxima. tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.